Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e como todas as dicas que eu dou aqui, essa é mais uma dica maravilhosa, principalmente se você gosta de estudar os profetas maiores e menores. Introdução ao Profetismo Bíblico, de José Luiz Sicre Dias. Esse camarada é muito conhecido porque ele é doutor em Antigo Testamento e o seu doutorado teve a sua especialização na área dos profetas, ou no profetismo bíblico. O profetismo bíblico do Antigo Testamento. E ele tem várias obras publicadas, né? Inclusive tem obras dele, uma obra dele sobre esse assunto que está esgotada. Eu estava vendo na estante virtual, só que é muito cara, né? Os camaradas põem um preço absurdo na estante virtual, de 500, 600 reais, e eu não vou pagar 500 e 600 reais numa obra, né? Então eu comprei essa obra na editora Vozes, tá? Eu comprei pela Amazon, e é uma obra maravilhosa, porque, na minha opinião, é mais do que uma introdução. É mais do que uma introdução. Então, José Luiz Sicre Dias, quem estuda sobre o profetismo bíblico, os profetas maiores, menores, conhece esse camarada. Ele é uma das maiores autoridades no assunto, tá? E essa obra, gente, vocês sempre me pedem aqui, ela tem, no total, 535 páginas, tá? 535 páginas. Estão aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. E vamos aqui, sem delongas, mostrar para vocês algumas coisinhas aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Só um minuto. Ele começa aqui num... Tem muita coisa. Deixa eu mostrar logo o final para vocês, né? Aqui, ó. Aqui as referências que ele vai dar. Deixa eu aproximar aqui. Aqui as referências que ele vai dar da obra. Muitas referências. Depois, que as obras que ele consultou, né? Meu Deus do céu, obra demais. O camarada é especialista no assunto, né? Aqui é o índice de autores citados. Depois é o índice analítico, tá? Para que serve, Elias, o índice analítico? É de A a Z. Você olha aqui, né? Você escolhe o nome ou assunto que você quer pegar, como por exemplo, Baal. Então você vai na página, a partir da página 178, vai falar sobre Baal, né? Como a página 180, 224, 272, vai falar sobre Baal, né? Baal Chamaim, Baal Zebub. Então, vou dar só um exemplo, ó. Página 178. Você vem na página 178. Vamos lá na página 178. Tá aqui, ó. Ele vai falar do livro de Oséias, uma introdução ao livro de Oséias, tá? Onde ele fala da época, da situação política, né? De Oséias, né? E ali vai falar da adoração a Baal, né? Adoração a Baal. Jeroboão II, né? Enfim. Depois ele fala aqui da página 180. Então você vem aqui na página 180 também, que vai mostrar aqui sobre Baal, tá? Na página 224 também. Página 224, Sofonias, tá? Que denuncia no capítulo 1 o culto a Baal. Ele faz uma denúncia no seu livro do culto a Baal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Como narra, tá aqui, ó. Como narra 2 Reis, capítulo 21, de 3 a 9. Tá? Reconstruiu as ermidas dos lugares altos
ergueu altares a Baal, tá vendo aqui, ó? E para aqueles que não sabem, Baal significa senhor, amo, marido, né? E era o deus da fertilidade, o deus da chuva, dos raios, enfim. Altares a Baal, adorou e prestou culto a todo o exército dos céus. Nesse caso, a estrelas, sol, lua. O povo na época de Sofonias, que foi a mesma época de Josias, estava adorando tudo. Então, é para isso que serve o índice analítico. Então, você escolhe o assunto que você quer ler, você vem aqui no índice analítico e você lê, tá? É de A a Z, tá em ordem alfabética, tá? Aí você pega aqui para você escolher o assunto que você quer falar, tá? Vamos voltar aqui, ó. Aqui está o sumário, onde ele pega abreviaturas, o prólogo, a primeira edição, e o prólogo, a segunda edição, tá? A parte 1, ele vai trabalhar o profeta, tá? Adivinhação e profecia, os mediadores, Deus e os profetas, o profeta e a sociedade, o meio da transmissão da mensagem, parte 1, que é a palavra, o meio de transmissão da mensagem, parte 2, as ações simbólicas, os meios de transmissão da mensagem, parte 3, a palavra escrita e os livros, a parte 2 aqui, ó, a história do movimento profético, antecedentes da profecia bíblica, os inícios da profecia bíblica, o século de ouro da profecia. Aí ele vai trabalhar agora os livros, os profetas que escreveram, né? Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, silêncio, trabalho silencioso e apogeu, Naum, Sofonias, Abacuque e a tradição isaiana, Jeremias, Ezequiel, 3 reações diante da catástrofe, Isaías 40:55, né? Adeus ao Deutero. Isaías, aqui ele vai tratar sobre o proto-Isaías, capítulo 1-39, o Deutero Isaías, capítulos 50-55, e o Trito Isaías, capítulo 56-66, que para ele não foi Isaías que escreveu todo o livro. Isaías só escreveu a primeira parte, né, que é o proto-Isaías, do capítulo 1-39. Tá? E o Deutero e o Trito Isaías, a parte do meio e a última parte do livro, completando o livro, foi o outro escritor. Tá? Ele fala aqui. A profecia pós-exílica, os anos da restauração, quando o povo voltou do cativeiro, que é Ageu, Zacarias e o Trito Isaías, né? Isaías 56, do capítulo 56-66, do século V até o final da profecia, parte 1, do século V até o final da profecia, parte 2. Depois, a parte 3, que é a última parte do livro, ele vai trabalhar a mensagem, tá? A atualidade da idolatria, que os profetas, eles profetizaram contra a idolatria, contra a injustiça social, né? Contra os pobres, enfim. Ele fala aqui também, ó, a luta pela justiça, os profetas e o culto, a visão profética da história e o messianismo. O messianismo, né, que os profetas também profetizam ou profetizaram acerca do Messias, como Miqueias, como Zacarias, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e por aí vai, tá? Você vê aqui, ó. Você tem um índice analítico, né? Um índice de citações bíblicas e tem um índice geral. Deixa eu mostrar para vocês aqui um índice geral. Deixa eu pegar aqui, ó. Índice geral. Está aqui, ó. Que é a parte 1, que é o profeta. Então, adivinhação e profecia.
Você vai na página, ou melhor, que é os capítulos, na verdade, né? Deixa eu ver aqui, só confirmar aqui. Que é o capítulo mesmo. Isso. Capítulo 21. Os deuses e adivinhação, 22. Adivinhação e magia, 23. As formas de adivinhação, 24. Por aí vai. Adivinhação indutiva, a partir da observação da natureza, a partir da observação dos animais, a partir dos sacrifícios e por aí vai, tá? Esse é um índice geral. E deixa eu voltar aqui, pegar essa parte de adivinhação, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Parte 1, profeta. É isso. 21. Aqui, ó, adivinhação e profecia. Ele começa aqui falando, a gente não vai ler por causa do tempo. Os deuses e a adivinhação. Lembrando que os profetas não era só de Yahvé, os profetas de Deus, mas todos os deuses tinham os seus profetas, né, os seus sacerdotes, suas profetisas também, tá? Ele fala aqui, ó, a maioria dos homens antigos assinaria as palavras que Heródoto põe na boca de Ciro. Os deuses velam por mim e me predizem tudo o que se levanta contra mim. Então, os reis daquela época, queridos, quando iam para a guerra, eles consultavam os seus oráculos, os seus profetas, para saber o resultado da guerra. Ele vai falar aqui sobre a consulta aos animais, que matava os animais, e através dos rins, né, das entranhas dos animais, esses adivinhos, eles adivinhavam ou prediziam o que iriam acontecer, né? Aí ele continua aqui, ó, ou como parece pensar o próprio Heródoto. Cabe deduzir que quando sobre uma cidade ou uma nação vai abater-se grandes calamidades, a divindade costuma pressagiá-las com antecedência, né? No fundo, essa ideia não difere em nada daquilo que o próprio Deus comenta antes de destruir Sodoma e Gomorra. Posso ocultar a Abraão o que penso fazer? Ou o que se indica de passagem no livro de Amós: o Senhor não fará coisa alguma sem revelar seu plano a seus servos, os profetas. A vida pode proporcionar muitos sofrimentos e lágrimas, mas os deuses, que tudo sabem, estão dispostos a evitar-nos maiores males e nos preocuparmos em consultá-los, e é possível, inclusive, que se adiantem a fazê-lo, né? E aqui embaixo, gente, sempre ele vai citar bastante notas de rodapé, né? Bastante notas de rodapé o tempo todo. O tempo todo. Ele continua aqui, ó. Inclusive, numa mentalidade como a grega, onde Zeus sempre tem ciúmes dos homens, haverá pelo menos outro Deus disposto a conceder aos mortais o dom da adivinhação. E essa ideia é formulada genialmente por Esquilo, numa passagem de Prometeu, acorrentado, que constitui ao mesmo tempo uma curiosa enumeração das práticas adivinhatórias mais diversas. Entre os dons que o Deus se gloria de ter concedido aos homens depois da medicina, encontra-se: classifiquei as minhas formas de adivinhação e fui o primeiro a discernir a parte de cada sonho que deve acontecer na realidade. Dei-lhes a conhecer os sons que encerram presságios de difícil interpretação e os prognósticos contidos nos encontros pelos caminhos. Aí ele vai continuando aqui falando, ó, sobre os deuses e a adivinhação. Então, naquela época era comum, né? Era comum você ter os sacerdotes dos deuses, como Baal, Asherá, El, Marduk, Astaró, e por aí vai, tá? Tinha os seus profetas também, né? Adivinhação e magia, ele fala aqui, ó, inclusive aquela famosa passagem
de 2 Reis, capítulo 1, quando o rei Acasias, que ele está doente, ele manda os seus servos ir consultar Baal-zebub, deus de Ecrom. E no meio do caminho, quem ele encontra? Os servos encontram Elias. E Elias manda voltar, fala, olha, por acaso não tem Deus em Israel para ele consultar? Para ele mandar vocês consultarem a Baal-zebub se ele vai morrer ou viver? Fala para ele que na cama que ele está deitado, ele não irá se levantar, ele vai morrer. E de fato ele morreu mesmo. Né? Então isso acontecia bastante. Aqui, ó. Surge assim uma das atividades mais antigas e misteriosas, a adivinhação, que em seus inícios estava estreitamente vinculada à magia. Com efeito, o importante não era apenas conhecer o futuro, mas também modificá-lo em caso de necessidade. Quando o rei ou Acasias, ele fala aqui, ó, de Israel, envia mensageiro para consultar o deus Baal-zebub de Ecrom ou Acaron, não lhe interessava obter um simples diagnóstico médico. No fundo da consulta, pulsa o desejo de que o deus cananeu lhe conceda a saúde, tá? Lhe conceda a saúde. Esta relação entre adivinhação e magia foi muito bem formulada por Lucano no pedido que ele põe na boca de Cesto, filho de Pompeu, quando vai consultar necromante. Tu que podes revelar aos povos seus destinos e desviar de seu curso os acontecimentos futuros. O que ela possui não é apenas conhecimento do futuro, mas também poder de mudá-lo, alterá-lo. Por isso, Sexto termina pedindo-lhe: arranca da sorte o direito de abater-se sobre mim súbita e imprevistamente, de maneira imprevista, a morte, né? Aqui, ó. Episódios como estes, dos quais existem numerosos paralelos, mostram a estreita relação entre adivinhação e magia, tá? Aqui é interessante. As formas de adivinhação. Tinha várias formas. E vai falar aqui, ó, com a adivinhação indutiva. Esta utiliza uma grande variedade de recursos que podemos catalogar da maneira seguinte. Aí vem, a partir da observação da natureza, né, se adivinhava como os corpos celestes, a lua, o sol, as estrelas e por aí vai. Isso acontecia bastante naquela época. Você vê aqui, ele vai citar textos de Isaías, como aqui, ó. O Antigo Testamento fala destes astrólogos babilônios. Em Isaías 47:13, quando o poeta anuncia a grande catástrofe que se avizinha sobre a Babilônia, diz-lhe ironicamente: que se levantem e te salvem os que estudam o céu, os que observam as estrelas, os que prognosticam cada mês o que vai acontecer. Então, eles consultavam as estrelas, o sol, a lua, para adivinhar o que iria acontecer no futuro. Depois ele vai citar aqui uma outra passagem de 2 Samuel, capítulo 5, versículos 23 e 24, onde ele fala aqui, ó, encontramos esta curiosa tradição. Davi, antes de suas batalhas contra os filisteus, consulta a Deus, que lhe responde: não ataques, dá a volta pela sua retaguarda e depois ataca-os diante das amoreiras. Quando ouvires um ruído de passos na copa das amoreiras, lança-te ao ataque, porque então o Senhor sai à tua frente para derrotar o exército filisteu. Então, assim como os homens de Deus consultavam a Deus, os pagãos também consultavam os seus deuses. Aqui ele cita sobre a Grécia Antiga, né? Os oráculos de Dodona. Tinha também o famoso oráculo de Delfos, né? E esse oráculo de Dodona era muito consultado, tá? Que é o mais antigo da Grécia. Escreve Hesíodo. Aqui ele fala sobre esse oráculo, tá? Depois a adivinhação a partir dos animais, tá? A partir dos animais. Aqui ele fala sobre a guerra de Troia, né? A famosa guerra de Troia, né? Ele fala sobre isso aqui, ó.
Vamos lá. Aqui, ó. O comportamento ou movimento dos animais são usados também como frequência para adivinhar. Em 1 Samuel 6, conta-se um episódio curioso nesse sentido. Os filisteus, depois de ter apoderado da arca, não sabem o que fazer com ela. Então, ela não cessa de causar-lhes desgraças e epidemias. Os sacerdotes e adivinhos suspeitam que a culpa de tudo é de Javé, o Deus dos hebreus, a quem pertence a arca, mas não tem certeza. E aconselham o seguinte: fabricai uma carroça nova, tomai 2 vacas com crias, e que nunca levaram canga, e atrelai-as à carroça, deixando os bezerros no estábulo. Depois tomai a arca do Senhor e colocai-a na carroça. E observai bem, se tomar o caminho de seu território e subir para Bet-Sames, foi esse Deus que nos causou essa terrível calamidade. Caso contrário, saberemos que não foi sua mão que nos feriu, mas foi um acidente. Então, através do comportamento dos animais, eles adivinhavam, né? Aqui, ó, dentro desta adivinhação do futuro, mediante a observação dos animais, ocupa um lugar especial o estudo das aves, que é a ornitomancia, a consulta a aves. Sua maneira de voar, sua aparição pela direita ou pela esquerda, os gritos que emitem são considerados meio adequados de revelação. Na Mesopotâmia, encontramos a seguinte oração, né? Shamash, Senhor do juízo, Haddad, Senhor da adivinhação, para que, aqui tem o filho, possa realizar com êxito seu propósito. Fazei que tal ave, ou essa outra, ou aquela outra, voe do meu lado direito e passe para o meu lado esquerdo. Enfim, né? Aqui continua sobre as aves. Depois você tem a partir dos sacrifícios de animais. Vamos lá. Você tem aqui, ó, cadê? A forma principal de adivinhação nesta linha é o estudo das entranhas da vítima, que chama de aruspicina. De acordo com a mentalidade popular, os deuses escreviam nelas sua mensagem. Um hino ao deus Shamash afirma: nas entranhas do cordeiro tu escreves o oráculo, a mensagem, né? E uma inscrição de Nabonides: fiz um ato de adivinhação e Shamash e Haddad me responderam com um sim seguro, pondo sob as entranhas de meu cordeiro um sinal favorável a propósito da fundação deste templo de Elmas. Nesta linha, a técnica mais desenvolvida e valorizada era a observação do fígado, que é hepatoscopia. O fígado, que chamava a atenção por seu peso e seu notável volume, era considerado o lugar da vida e se prestava a ser analisado detalhadamente. É por isso que você vai ver os profetas falando, né? Como Isaías, Jeremias, Ezequiel, que Deus sonda até as entranhas, né? Que ele pensava que a sede das emoções ficava ali, né? Mostrando que Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo, Deus vira do avesso. Né? Então aqui ele continua falando, né? Ele faz citar aqui até uma passagem de Ezequiel, capítulo 21, versículo 26, sobre isso, né? Quer ver, ó? Embora a técnica estivesse muito desenvolvida na Mesopotâmia, não devia ser nada fácil a interpretação dos dados, como reconhece um sacerdote. Meus oráculos através do fígado são confusos. O julgamento é muito difícil, árduo de averiguar. A investigação do futuro está fora de minha capacidade. A hepatoscopia só é mencionada na Bíblia como costume babilônico, em Ezequiel 21, 26. Tá? Mas os sacrifícios se prestam também para observar a chama, a maneira como a fumaça sobe, sua cor, que é a capitomancia. Às vezes se oferece incenso com sua intenção exclusiva. Libanomancia
é uma prática da qual possuímos poucos dados. No Antigo Testamento, aponta-se como exemplo Juízes 13, do 19 a 23, pensando que a mãe de Sansão, ao olhar como a fumaça do sacrifício sobe, deduz que Deus será benévolo com eles e não morrerão. Mas esta interpretação parece rebuscada e desnecessária. Outro modo de adivinhação era a partir da observação de alguns líquidos, né? Líquidos, como a hidromancia e por aí vai, né? Mediante diversos instrumentos, como taça, flechas, bastão, né? Dados. Tá vendo aqui, ó? Até hoje se usa dados, né? Você vai numa cartomante, ela usa cartas, dados para adivinhar o futuro. A adivinhação intuitiva, né? A oniromancia, tá? Oniromancia. Ele fala aqui também. Cadê? Papã? Que é através dos sonhos, né? Através dos sonhos. Então aqui, a necromancia, aquela prática lá de que Saul, que era muito comum, né? Era muito comum no Antigo Testamento. Deixa eu só voltar aqui o... Pronto, voltou. Que é a consulta aos mortos, né? Você vai ter várias passagens do Pentateuco, que é o várias passagens do Pentateuco condenando essa prática, né? Inclusive lá em 2 Samuel 28, e se você vai para 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, Deus condena Saul também, foi uma das causas da sua morte, que ele consulta a feiticeira, né? A necromante lá. Os oráculos, tá? Aí você tem aí cadê? Nos oráculos você tem aí a escolha do chefe, do monarca, através dos oráculos, a guerra, né? Saúde, enfermidade, outras desgraças, tá? Colonizações, outras circunstâncias, oráculos não pedidos, tá? E conclusão. Então é bem exaustivo, ele trata aqui o tema, né? Depois ele vai tratar sobre os mediadores, que são os sacerdotes, tá? Os mediadores proféticos, o vidente, visionário, tá? Homem de Deus, que são as expressões que aparecem ali no Antigo Testamento, tá? Profeta, no hebraico nabi, tá? A visão de conjunto, tá? Deus e o profeta, a vocação e experiência de Deus, os meios de comunicação, tanto que tinha escola de profeta, né? As visões, diversos enfoques possíveis do catálogo, né? Uma visão diferente da realidade, as palavras, tá? Fórmula para expressar o mistério, diversidade da palavra, traços característicos da palavra e por aí vai, tá? Êxtase, transe, possessão, tá? Ok, ele vai explicar, ó. Transe, tipo de conduta, é um estado psicológico e fisiológico. Caracteriza-se por falta de sensibilidade, alteração ou perda do conhecimento, atividade automática. Possessão, o processo de contato com o mundo divino. Pode ser com transe, sem transe, tá? Por que ele usa essas palavras transe, sem transe, essas expressões? Porque é um livro acadêmico, tá, gente? O profeta e a sociedade, tá? Então, o profeta, ele profetizava e ele tinha o conhecimento daquilo que estava acontecendo, tá? Estava acontecendo. Então, ele denunciava. O profeta era aquele que denunciava
a injustiça social, ele fala sobre isso aqui, esses tópicos, né? Então, o profeta e a sociedade, ó, a contribuição da sociedade para o profeta, a tradições e verdades, apoio social, né? O profeta sempre defendia o lado dos pobres. Isso aqui não tem nada a ver, gente, com comunismo, socialismo, não para com isso. A justiça social é bíblico, estava na lei, né? A lei dava proteção aos escravos, dava proteção aos pobres, tá? Inclusive tinha vários tipos de dízimos, né? E desses dízimos era para os pobres. Era para os pobres, tá? Apoio social, confronto com a sociedade, profetas e reis, profetas e sacerdotes, outros grupos sociais, profetas e falsos profetas, a existência ameaçada do profeta, tá? Aqui, ó, os meios de transmissão da palavra ou da mensagem. Primeiro meio, a palavra, e assim ele vai trabalhando. Deixa eu pegar aqui um profetas, né? Só falei aqui da primeira parte. A segunda parte é a história dos movimentos proféticos, né? Tem aqui Amós, Oséias. Quem mais aqui? Miqueias, Jeremias. Vou pegar Jeremias aqui para vocês, tá? Jeremias 232. Vamos lá para a página 232. Ele cita muitas obras aqui, né? As notas de rodapé aqui embaixo, ó. Bastante notas de rodapé. Olha só. E Jeremias, tá? Que ele vai citar a bibliografia que ele usou para essa introdução do livro de Jeremias, né? Aí ele vai trabalhar primeiro com os dados fornecidos pelo livro, né? O discurso de Jeremias, a data que ele foi escrito, tá? Enfim, as suas pregações, as suas profecias que ele deu. Então, Jeremias, entre os profetas, tá? Ele é o único profeta onde ele fala aqui, o Sicredias, que conhecemos mais. Ele fala aqui, ó, aparentemente Jeremias é o profeta cuja vida conhecemos melhor, pelos dados que o próprio livro fornece, tá? Então ele dá uma visão panorâmica. Depois ele fala aqui, ó, vida e atividade profética de Jeremias. Ele era solteiro, ele não casou. Ele era um celibatário, né? Aí ele fala da sua vocação, que é o capítulo 1, de 4 a 10. Não é? Depois aqui, ó, quando começou a atividade de Jeremias, tá? Quando começou? Aqui ele vai dar uma belíssima introdução. Depois, durante o reinado de Josias, ele pegou vários reis, né? Tanto que ele viu Jerusalém ser destruída. O último rei de Judá. Aqui ele pega, cadê? Tem Josias. Tem durante o reinado de Joaquim, 609 e 598. Né? Então ele participou desse reinado. Durante o reinado de Sedecias. Aqui, ó. E ele trabalha também depois da queda de Jerusalém, aonde os dados são um pouco escassos, né? Que está no final do seu livro ali. Foi a mensagem do livro. Qual é a mensagem que Jeremias traz? Tá? O livro de Jeremias e seus diversos tipos de textos, né? Aqui você tem, ele vai trazer as tabelas dos discursos que o livro traz, como o discurso do templo, aqui está o ano e os discursos, é o capítulo 26. 605, o vaso de cerâmica, a redação e leitura do volume, palavras a Baruque, que está os capítulos. 594 é o ano,
Ação simbólica no Eufrates. 593, Jeremias e Ananias, o falso profeta, né? Carta aos Exilados. 587, o assédio. 586, diversos acontecimentos, que é o capítulo 37 a 44. Aí vem aqui os outros oráculos dele, né? E os capítulos mencionados, tá? O processo da formação do livro de Jeremias, vai dar aqui todos os dados. Não dá para ler por causa do tempo, tá, gente? Tá? O lugar da redação final, assim como ele está falando de Jeremias, ele vai falar também dos outros profetas. Eu peguei Jeremias como exemplo. E como Jeremias é um livro maior, ele vai dar muito mais detalhes. Quanto maior o livro, maiores detalhes. Assim também com o livro de Isaías e o livro de Ezequiel, né? Os profetas maiores, né? Daniel também. A estrutura do livro, o uso de Jeremias no Novo Testamento, né? Ele fala assim, ele fica impressionado, porque à primeira vista pode resultar estranho que Jeremias, um profeta tão importante, seja pouco citado no Novo Testamento. O profeta mais citado no Novo Testamento é o profeta Isaías, né? Depois de tudo isso aqui, ele vai começar a falar de Ezequiel, tá? Ezequiel. Mas antes aqui, sobre o Novo Testamento, Jeremias ser citado no Novo Testamento, ele vai falar aqui, cadê, deixa eu pegar aqui. A explicação mais óbvia parece ser o escasso interesse deste profeta pelo tema messiânico, por isso que ele não é citado no Novo Testamento. Se nos limitarmos a citações textuais, prescindindo de alusões mais ou menos remotas, notamos que o quarto evangelho e os Atos nunca citam Jeremias. Marcos e Lucas o citam uma vez, Marcos 11:17 e Lucas 19:46. E os Atos nunca citam Jeremias, que eu acabei de ler, né? Fazendo referência a Jeremias 7:11, que é Lucas 19:46 e Marcos 11:17. O templo como covil de ladrões. Mateus o cita 3 vezes, tá? No capítulo 2, versículo 18, citando Jeremias 31:15. Raquel que chora seus filhos, no capítulo 21:13, cita Jeremias 7:11, né, o templo como covil de ladrões, e o capítulo 23:38 cita Jeremias 12:7, Deus abandona a sua casa e deixa deserta. Também Paulo, né, não dá grande importância a esse profeta. 2 vezes cita suas palavras, tá? Ali em Corinto, em 2 Coríntios, tá? E o único texto de Jeremias que adquire valor programático no Novo Testamento é Jeremias 31, de 31 a 34, sobre a nova aliança, né? Que citado ali textualmente, né? Todo o texto, na carta aos Hebreus, no capítulo 8, os versículos 8 a 12. E no capítulo 10, versículos 16 e 17, tá? Em Lucas 22:20, 1 Coríntios 11:25 e 2 Coríntios 3:6, encontramos referência a este mesmo tema da nova aliança, o texto de Jeremias 31. Aí ele pega aqui Ezequiel, que é muito citado no Novo Testamento, principalmente no livro de Apocalipse, né? Ele vai trabalhar o livro de Ezequiel, a época, a mensagem do profeta, e assim ele trabalha profeta por profeta, tá? Os profetas maiores ele dá muito mais ênfase, porque escreveu mais, né? O livro é maior, né? E os profetas menores também ele cita as fontes, cita ali o contexto histórico, o que estava acontecendo, a relação deles com o Novo Testamento. É maravilhoso, é uma introdução completa, vamos dizer assim, bem embasada ao profetismo bíblico, tá? Ao profetismo bíblico. José Luiz Sicre Dias, um especialista, um doutor nessa área, um doutor em Antigo Testamento, um doutor em hebraico também, porque para se conhecer o Antigo Testamento, para ser doutor em Antigo Testamento, o cara tem que conhecer o hebraico, né? Evidentemente. Então, se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito,
e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.